bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Ecos do Abismo. Como prometido hoje, não é em si uma história de terror, né? Mas é sobre um true crime, seria isso? Na Acho que a Marina é essa verdade, área, né? é bem uma história de terror, gente, porque é mais macabro do que qualquer É, história inventada. Saber que uma pessoa é é, capaz de fazer isso. na verdade, os feitos dele, desse psicopata, a gente pode chamar ele de psicopata? Pode, né? Acho que ele Não, na estaria. verdade, não sei se ele é psicopata, porque quando vivo, pelo menos, foram feitos exames nele e ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então, assim, Entendi. não sei se a gente pode usar o termo psicopata, mas Mas pelo que ele, os os atos feitos são dele foi que deu Os atos origem são aos filmes de hoje em a, dia, né? De terror. a vários personagens, gente. Norman Bates, Massacre da Serra O Massacre da Elétrica, Serra Elétrica. Leatherface. Olha, Sim. o Norman Bates, pra mim, eu acho que foi o mais inspirado nele. Depois que eu vi a relação dele com a mãe, a forma que ele é com a mãe, dá pra ver que o Norman Bates é totalmente inspirado nele, Psicose. Sim. 100%. Você aí já descobriu Tira. de quem a gente vai falar? Se você É disse isso. Edward Gin, é Gin ou Gen? Gen, é de Gen. O Ed Ed Gein, conhecido Gein. como Ed Gein, né? Que é uma das mais perturbadoras aí da infames da criminologia americana, né? E uma E curiosidade também é que o Ed Gein, apesar de ser um dos casos mais bizarros de todos, não necessariamente ele é considerado um serial killer, porque não sabemos, existe a teoria, né, de que ele tenha matado o irmão dele, mas não sabemos se ele matou. Ele só confessou dois crimes. o Então, irmão ele assim, não ele chegou a confessar ainda. não confessou o irmão, que é uma teoria de que ele teria matado ou que ele poderia ter matado mais mulheres, mas isso não foi confesso. Então, na criminologia, o Ed Gein não é considerado um serial killer, o que é bem bizarro, porque ele é mais bizarro do que muitos serial killer que a gente vê por aí. Na verdade, do irmão dele foi o seguinte: o que eles acham estranho, apesar dele não ter assumido, é porque tava ele e o irmão dele ali trabalhando na fazenda, em torno ali da fazenda, quando vê começa a ter um incêndio, ele e o irmão dele começam a apagar esse incêndio, né? E do nada o irmão dele some, ele mesmo liga pra polícia, o Ed, falando que o irmão sumiu, a polícia começa a investigar ali, não acha o irmão dele de jeito nenhum, aí do nada ele fala que não sabia onde o irmão dele tá, e do nada ele fala que sabia onde o irmão dele tá, e leva a polícia até o corpo do irmão. Quando chega lá, a polícia vê que o irmão tem uma marca atrás da cabeça, na nuca, como se tivesse sofrido uma batida, irmão sem vida já, porque ele tinha respirado muita fumaça ali, e já tava Sim. morto. Então, há suposições, há uma linha aí que diz que ele matou o próprio irmão, né? Porque ele Se já ele tiver sabia onde o matado corpo o estava. irmão, teria sido considerado um serial killer. Ele não entrou nesse patamar, digamos, porque serial killer, não sei se todo mundo sabe, mas tem que ser de três a mais pessoas para você entrar no padrão do que o FBI criou. Mas Isso. enfim, né? E Independente do termo usado, ele é bastante perturbador, a história tudo que dele as é coisas que ele fez, né, perturbadora. é bem perturbadora. Então, pra gente começar a contar a história dele, né, tirando o fato que a gente já falou que ele inspirou aí os grandes psicopatas aí que a gente conhece, né, Buffalo Bill, o Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface, né, o Norman Bates, a gente vai começar a contar a história lá do início, porque ele começou a ter esses problemas, né? Ele tinha uma mãe que era tão louca, que posso dizer, quanto ele. Uma mãe que massacrava a mente dele aí com coisas, com trechos da Bíblia. E ela lia muito sobre o Velho Testamento para ele, que é a parte que a gente tem passagens, né? Muitos de punição, é, como fala, sacrifício, essas coisas. Então ela foi embutindo esse medo na cabeça dos filhos, né? Na verdade, não foi só do Ed, tinha um irmão também. E o Ed, ele começou a se afastar das pessoas. Ele já não já conversava muito com ninguém assim, porque ele não saía muito de casa. E dentro de casa também ele começou a ficar afastado, porque o irmão dele, também de tanta mãe dele colocar na cabeça dele essas passagens bíblicas, tá? O irmão também meio que era um surtado também. Então o irmão dele tratava ele mal, brigava só com ele, então ele começou a se afastar, né? Então teve essa infância e isolamento, né? Na escola, por ele ter
uma certa deficiência no olho, né? O olho dele ficava meio caído, era meio a pálpebra caída, e, e as pessoas, né, as crianças maldosas, principalmente naquela época, né, faziam bullying com ele, então ele começou a se afastar ali, né? E ele vivia mais O, sozinho. o que eu li também é que alguns professores comentaram que ele ficava rindo sozinho. Parecia que ele estava rindo das próprias piadas. Eles não é, ele era bem estranho assim já no modo de agir desde pequeno mesmo na escola. Os professores também notavam Isso, essa e ele essa também tinha o problema na questão, fala, né? Eu tô vendo aqui minhas anotações e tô lembrando que eu esqueci e falei só do problema do olho, né? Mas ele também tinha um problema na fala. Por isso que ele sofria muito bullying. E talvez essa o que parte a Netflix tenha pegou isso também. o que tenha forçado muito nesse diagnóstico dele de esquizofrenia tenha sido isso, né? Essas vozes que ele ouvia, que ele ria do nada sozinho, desde criança, né? Os professores relatam isso, que do nada ele estava parado e ria. Aí, uma coisa que me fez pensar, mas se só isso definisse a esquizofrenia e tal, talvez eu seja esquizofrênico. Que às vezes eu tô aqui do nada e começo a rir sozinho porque eu lembro de uma situação que É, passou, mas você não assim. chegou a fazer metade das coisas que ele fez, né? Que a gente ainda não comentou. O engraçado é que, Ele pela ouvia história voz, dele. pelo que ele fala, ele ouvia vozes que faziam ele fazer o que ele fazia. Então, assim, as coisas Ah, não, bizarras então, que ele isso aí eu não sei fazia depois de grande. Estou falando de quando ele é criança, que os eram professores relatam, né? Que do baseadas. nada ele falava que ouvia a voz, mas ele Ah, ria do não, mas nada, mas sim, ali, não, criança, mas ele nunca fez nada. o diagnóstico dele veio só depois de adulto, quando ele já foi estava para ser julgado. Então, mas é o que eu ia complementar aqui agora. Ele, quando criança, ele não tinha indício nenhum de que era um cara assim, porque ele chegou a trabalhar até como babá ali da redondeza, né? Da onde ele morava. Ah, E as pessoas, mas assim, muitos são gostavam. assim, né? O pessoal gostava dele, porque achava ele Olha o muito Ted decente, Bundy. Se certinho. você pensar, se você olhar a maioria, o Ted Bundy, BTK foi casado por 30 anos. Tem muitos dos psicopatas que se disfarçam. Quer dizer, ele não pode ser chamado de psicopata, mas enfim, muitos dessas pessoas se disfarçam, se camuflam e vivem bem em sociedade. Sim, e então ele, depois de chegar na adolescência dele, aí ele começa a se interessar muito por livros e revistas macabras, né? Do Ele se nazismo, inte né? isso História de também, né, nazismo. mas tudo assim relacionado à morte. Ele era muito ligado a Sim, coisas de morte. mas a questão do nazismo acho que foi a pior parte, que até mostrou um pouquinho um spoiler na série da Netflix, o tanto que ele ficou fissurado por uma, como é que ela se chama? Eu não lembro, mas por uma nazista que também fazia o tipo de coisa que ele faz, que é pegar a pele das pessoas e fazer objetos. Então parece que isso foi bem uma cópia do que ele leu. Então vamos entrar na parte pesada, lembrando aqui as pessoas que agora começam a parte de gatilho, para quem tem problema com isso, ficar o alerta. Vai começar a parte mais pesada. E então ele começou, né, matando esse desejo que ele tinha ali, né, de morte, de começar o que ele fazia, ele começou a profanar túmulos, né? E assim, ele procurava mulheres, porque primeiro, antes de entrar nesse assunto, ele lembrar que a mãe dele chegou a morrer. E ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele. É, Ela teve 2 AVCs, certo? 2 AVCs. isso. Aí ele tinha muita ligação com ela. E como ele tinha muita ligação com ela, ele começou a profanar esses túmulos e ele procurava mulheres de meia idade que era parecida com a mãe dele, tá? Então ele começou a roubar desses túmulos, né, pedaços para usar como itens de decoração. Aí começa a bizarrice, né? Quando os policiais chegaram na casa dele, viram que tinha uma poltrona com pele humana. Ele usava É, vulva, pele humana, todo tipo de parte do corpo. vários itens dentro da casa dele era costurado com pele em volta. E Eu ele vi que o começou a policial chegou a tirar a bater face, nele, né? assim, de tão nojado que ele ficou quando ele viu, quando ele entrou na casa e viu como é que estava a casa dele. O policial ficou enojado de uma forma que ele já estava Isso, acostumado a ver ele tanta coisa arrancava a face nisso. das mulheres também, né? Começava a fazer máscaras Usava com como ela, máscara, né? Tanto que veio essa coisa do Letterface, né? do Leatherface, exatamente. E, e ele começou, então, pegar profanar esses túmulos, pegar esses pedaços de mulheres, ele começou a construir. Chegou a um ponto que ele construiu até um corpo inteiro com pedaços de pessoas diferentes, né, de mulheres diferentes.
E Tava fazendo há Frankenstein. relatos, né, a gente não sabe se é real também, aí se chama um relato já, de que ele vestia dessa roupa que ele chegou a construir, né? Ele se vestia ali de mulher temporariamente, Sim. com a máscara, Assim, com a pele. aparentemente, parece que ele também vestia roupa de mulheres desde sempre, né? Isso. E eles chegam a falar Tem que é alguns para indícios que ele usava. que isso é para aproximar muito da mãe dele, da imagem da mãe dele, né? Aí então, Isso. Ele é, o que se por isso que é acredita que ele bem era baseado em Norman Bates mesmo, porque que ele tinha muito totalmente essa aquela relação com a fissura, mãe, né, né? doentia. Não é à toa que quando a mãe morre, o quarto dela fica intocado. É como se fosse um santuário ali que É. ele preservou dela, Acho né? que o quarto, o escritório que ela vive, que ela também ficava, umas partes da casa onde ela ficava mais, ele preservou bem, né? E não mexeu, ao contrário dos outros lugares que estavam cheios de sujeira, cheio das coisas nojentas que E ele fazia. só para deixar para vocês claro, né, um dos itens aqui que ele tinha, além das máscaras de pele e da poltrona forrada com a pele humana que eu cheguei a comentar no início aí, ele também tinha tigelas feitas de crânio. Olha que bizarro, né? Isso é muito nojento, não é? Cintos feitos de mamilos femininos, né? Olha que, cara, é muito bizarro. Eu acho que Muito assim, se bizarro vocês mesmo. quiserem saber também um pouco mais, vejam a série da Netflix. Eu não sei dizer se a série é 100% correta, né? Porque a dos irmãos Menendez, pelo menos, não foi, né? Todo mundo, assim, que acompanhou o caso sabe que não foi. Mas a série do Dahmer parece que contou a história bem certinha, né? Então, e uma coisa assim, só uma curiosidade também, é que o Dahmer, apesar de também ser totalmente doentio e bizarro, também não foi considerado psicopata. Ele também foi, ele foi considerado borderline. Então, assim, às vezes a gente pensa as coisas bem macabras, sempre a gente já fala, é um psicopata, né? Por pura mania, né? Que a gente tem de falar psicopatia mesmo, mas nem sempre esses doentes, assim, essas pessoas problemáticas são psicopatas. Muitas vezes tem outros tipos de doença também. Sim, e as duas vítimas, então, que o Ed Gein, ele começa, a que ele tem, né, que foi que ele assumiu, é a Mary As que ele Hogan, em confessou, 1954, né, e a Bernice Worden, em 1957. E foi essa última que que ele foi descobriram ele, pego, né, né? porque que ele foi pego, porque teve uma testemunha que viu ele entrando na loja dela, né, antes, e chegou a denunciar que tinha visto ele entrar. E a polícia foi atrás dele, na casa dele, aí vindo a bizarrice, constatou ali que era ele mesmo. Inclusive, a polícia chega a pegar essa vítima, né? Ela tá amarrada de cabeça para baixo, sem o pescoço, sem a cabeça já cortada no pescoço, né? E pendurada, e o rosto dela usado, a cabeça dela tava dentro de um saco, perto de uma pia assim, e o rosto dela já ali pronto para virar uma máscara. Essa Bernice Worden, que foi a última dele. É, mas acho E que a só gente uma. pode considerar que ele é um assassino não organizado, né? Porque na segunda vítima, pelo menos até onde se sabe, ele já foi pego já, e ainda bem, né? Sim. Na verdade ele foi pego assim, porque ali naquela local que ele morava tinha um costume que era todos os homens, um dia do ano ali, sair pra caça. Só que ele não foi. E as mulheres ficavam em casa, trabalhando e tal. E quando todos os homens saíram, foi quando ele resolveu sair pra ir nessa loja comprar alguma coisa ali, viu a mulher, se interessou e contava que uma testemunha estava passando de fora e tinha visto ele entrar, né? Foi aí que foi o erro Sim. dele. Ele não tomou conta Ainda disso. bem, Mas cometeu acho que um erro ele bastante banal também. mas eu acho que nesse caso ele não tinha calculado o que ele ia fazer, né? Ele entrou na loja pra comprar uma coisa, viu a mulher, se interessou porque ela era Bom, parecida com a mãe, né? E se for foi. verdade o que a gente sabe, que, né, que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, ele não foi preso, cumpriu a pena toda no manicômio, né? Que ele depois ele veio a morrer, falecer também. Se não me engano, foi do coração, agora eu não estou certa. Mas se a gente pensar que ele foi, né, diagnosticado com esquizofrenia, a gente não sabe como é que eram essas mortes para ele, né? Se passava na cabeça dele, se ele ouvia vozes, talvez ele Sim. ouvisse vozes que mandassem ele fazer isso. Ele não chega, acho que não tem nada dele falando disso, né? Que era vozes que mandava. Acho que ele, hora Eu nenhuma, não ele chegou a cheguei, confessar, né? não, acho que ele não disse, mas assim, pelo que os médicos avaliaram que era uma esquizofrenia, imagino que fosse. Sim. Aí só pra gente finalizar então, o nosso podcast sobre o Ed Gein. Se você quiser saber mais, tem a série da Netflix, tem vários documentários aí no YouTube pra você assistir, tem livros, é,
blogs, tudo dedicado a esses tipos de crimes, né? Então, só para finalizar o julgamento e a morte, né? Então, como a Marina já disse, ele foi considerado então legalmente insano, né? Inimputável. Ele foi considerado esquizofrênico, não ficou preso, ficou numa instituição psiquiátrica e ele morreu em 1984 aí com seus 77 anos, né? No mesmo hospital psiquiátrico que ele tinha ficado aí, tá? De uma insuficiência cardíaca e respiratória. Então ele viveu muitos anos ainda, né? E ficou. E o engraçado é que há relatos das enfermeiras desse hospital que fala que ele sempre foi obediente, nunca foi rebelde, sempre tratou muito bem todo mundo lá dentro, né? Então você vê como que a cabeça da pessoa realmente é perturbada, né? A gente não sabe dizer realmente se é uma doença. O que é, né? Somente os médicos mesmo que deram o diagnóstico. Mas assim, é uma coisa esquisita, né? Ele, por exemplo, foi diagnosticado com esquizofrenia, ficou no hospital. Aí você vê o caso dos irmãos Menendez que mataram, digamos, por legítima defesa, estão presos até hoje. São histórias muito bizarras mesmo. Depois o pessoal fala que os Estados Unidos segue uma linha, né? De Isso. justiça. Então é isso, pessoal. Esse é sobre o Ed Gein. Nosso próximo episódio a gente não definiu o tema ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado. Olha, vocês trazem pra gente também, se vocês querem saber de algum assassino Específico, né? específico, ou uma história específica, de algum livro que vocês tenham lido, porque também tem muito caso de livros, depois viraram livros, igual aquele Garoto Acasalado, tem bastante coisa. Então, fala aí pra Se gente o vocês que que vocês quiserem também, a gente querem pode ouvir, trazer livro, saber. ficção também, né? Tem muita história boa aí por exemplo, aquele da empregada lá que é famoso. Se vocês quiserem também, a gente pode trazer sobre livros pra vocês, de temas assim de serial killer, se vocês gostam disso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, Espero que compartilha com seu vocês tenham amigo. gostado, gente. Obrigada por tudo. Deixa o like, compartilha, comenta e curte e segue a página. Isso, até o próximo vídeo. Beijo e até mais. Beijinho, fique com os ecos.